Pensa só, como é que um homem que construiu um império na base da força bruta acaba precisando usar a única ferramenta que ele sempre desprezou, a palavra? É para entender essa divisão na cabeça do Paulo Honório de São Bernardo que a gente está aqui hoje. Pois é, a gente vai mergulhar a fundo no conflito interno desse personagem, um fazendeiro brutal que, bem no auge do seu poder, mas também do seu desespero, pega uma caneta para tentar entender a própria vida, a própria ruína. E olha que coisa, a primeira tentativa dele de escrever é um fracasso total. Ele tenta delegar, sabe, como se a própria história, a própria alma pudesse ser terceirizada igual a qualquer outro negócio lá da fazenda dele. Isso já diz muito sobre ele. Essa é a grande pergunta do livro, né? E a resposta não tá só no Paulo Honório. Ela tá em duas outras figuras que, na verdade, representam os extremos que existem dentro dele mesmo. Vamos começar pelo primeiro polo dessa tensão toda. Esse polo é encarnado pelo Seu Ribeiro, um homem que é a personificação de um mundo que está desaparecendo. O que a gente vê aqui é o retrato de uma era inteira desmoronando. O Seu Ribeiro não é só um personagem, ele é o símbolo de um tempo em que a autoridade vinha do saber, da tradição, da palavra escrita. Só que o progresso, ele não pede licença, ele simplesmente atropela e transforma o Ribeiro numa peça de museu esquecida. E para o Paulo Honório, não tem sentimentalismo, não tem choro. O fracasso do Ribeiro para ele é pura e simplesmente uma lição prática. Nesse mundo novo, impiedoso, quem não corre, quem não se adapta, fica para trás. Simples assim. Agora vamos para o outro lado da moeda, para o extremo oposto. Lá a gente encontra o Casimiro Lopes, o homem da ação pura. O Casimiro é o oposto do Ribeiro em tudo. Ele é instinto puro, uma força da natureza. O progresso que destruiu seu Ribeiro nem encosta nele, porque ele simplesmente existe fora disso. Ele sobrevive não pelo que ele sabe, mas pelo que ele é. Repara bem como o Paulo Honório descreve o Casimiro. É quase como se ele estivesse falando de um animal, né? Faro de cão, fidelidade de cão, essa lealdade bruta que não questiona, é algo que o Paulo usa, claro, mas que lá no fundo ele também admira profundamente. E aí que a gente volta para o Paulo Honório. Porque ele é, no fim das contas, a síntese impossível dessas duas forças opostas. O império do Paulo Honório se equilibra exatamente aí, nessa tensão. Ele precisa da cabeça do Ribeiro para organizar a papelada, para registrar a riqueza, mas ele depende do corpo, da presença do Casimiro para vigiar, para proteger tudo isso. É o intelecto e a força bruta, lado a lado, sustentando o poder dele. E essa é a grande armadilha dele. Ele usa a inteligência para dominar o mundo, mas ele inveja a paz de quem simplesmente age, como Casimiro, sem ficar se corroendo por dentro com dúvidas e pensamentos. Ok, mas então, por que diabos um homem desses resolve escrever? É porque a escrita se torna seu último e mais desesperado ato. Para ele, escrever não é vaidade. É uma tentativa de impor a ordem, a lógica do seu Ribeiro, sobre o caos de uma vida de ação brutal, uma vida no estilo Casimiro Lopes. É a única forma que ele encontra para tentar juntar os pedaços. E aqui está o ponto-chave. O livro dele não é uma confissão para o mundo. É uma tentativa final, e muito dolorosa, do Paulo Honório de se explicar para a única pessoa que ele nunca conseguiu entender de verdade: ele mesmo. No final, o romance deixa essa pergunta no ar. Afinal, será que o ato de se entender, de colocar a vida no papel, é suficiente para redimir alguém? Ou isso é só o primeiro passo de uma jornada muito, mas muito mais longa e difícil? Fica aí a reflexão.